Agora, nós vamos falar aqui no Bora Conversar de política. E falando de política, eu pedi até o Valso para mudar aí o BG, porque eu vou chamar a atenção sua nesse momento e daqueles que estão me acompanhando. Questão de opinião no Bora Conversar. Toda quarta-feira eu vou trazer aqui no Bora Conversar questão de opinião. Muito do que está acontecendo em Lavras e que a gente faz um reparo aí para todo o Brasil. Aqueles que nos acompanham no dia a dia, aqueles que têm realmente acompanhado o Bora Conversar desde o início da Lavra CA TV Web. Eu digo sinceramente para vocês, e me impressiono cada dia mais com a hipocrisia presente na sociedade brasileira. Eu vejo e ouço tantos comentários de pessoas esclarecidas até, que encampam a bandeira da moralidade, enquanto usufruem de benesses, de segmentos que mais condenam. Deixa eu ver se eu me fiz entender. Eu acredito que ser coerente é muito difícil, mas demonstrar mediocridade é desastroso. É porque hoje você ser coerente nessa vida tão bagunçada que está, até dá uma relevada. Mas tem gente que demonstra ser medíocre ao extremo. Chega a ser desastroso a mediocridade. Antes da indignação, se deve agir com decência, primando pela dignidade daqueles que nos cercam, até que nos provem o contrário. Não é verdade? Fingir-se ser o que não ser, o que não é o lema do nosso tempo. Tem muita gente que finge ser algo que não é. Condenar a atitude de alguém, denunciá-la, quando você mesmo pratica ato semelhante, é esconder-se por trás de uma cortina de moralidade inexistente. Recusar-se a aplicar a si os mesmos valores que se aplicaria a terceiros faz com que toda hipocrisia camufle comportamentos virtuosos, visando ser aceito de forma digna no seu meio, ocultando defeitos através da simulação de ações positivas. Recentemente o Papa Francisco alertou, numa homilia que ele fez, sobre o perigo de travestir-se de santo. Tem muita gente aí, né, que se acha o próprio e vive de maneira hipócrita, clamando, portanto, por mudança de vida, alegando que muitos passam por fiéis, inclusive se mascaram em louvor a Deus, né? Enquanto desprezam as pessoas.
Não pode louvar a Deus desprezando o semelhante? De que adianta estar rezando, cultuando os ensinamentos de Jesus, se lá fora ao saírem para o mundo, as suas atitudes não refletem bondade, justiça e perdão? De que adianta? O cidadão estaciona, por exemplo, numa vaga de deficiente, numa vaga de idoso, utiliza carteira falsa de estudante para passar no cinema, no ônibus, sonega impostos e, ao mesmo tempo, em quem condena um político desonesto e critica os desvios de verba pública. Qual a moral que essa pessoa tem? Isso é hipocrisia. Aliás, quem botou esses vagabundos travestidos de políticos nas câmaras, nas assembleias, nos governos, somos nós, através do nosso voto. Indignar-se diante de atos que você mesmo comete em proporções menores é assinar a sua própria sentença moral de morte. E nós vemos isso muito acontecer. E não vai muito não. Isso é em todos os locais, recantos, lares, locais de trabalho, repartições, enfim. De que vale pregar a igualdade entre os povos, se não se vê ninguém doando parte da sua fortuna aos pobres? Vez por outra a gente ouve, né? Aqui em Lavras é uma grandeza. Ah, porque fulano é rico, porque tem avião, porque tem fazenda, e que não precisa de prefeitura, mas não vê doando nada a ninguém. A não ser em véspera de eleição. Ou eu estou errado? A soberba, muitas das vezes, ultrapassa os limites da boçalidade. Mas em véspera de eleição, todo mundo é Papai Noel. Inclusive com cestas básicas. Ou eu estou falando algo que não é verdade? O mínimo de incoerência é o que se pede. Tornou-se moda no nosso país admirar idiotas. Já prestaram bem atenção? Seja por interesse ou seja por ignorância mesmo. É moda. É mito para cá, mito para lá. O outro que roubou, que foi preso, que saiu e que não roubou. É assim. Outro que está sendo investigado, outro que já foi investigado, outro que não tem crédito nem com A nem com B. É moda nesse país. Moda ruim, né? O mínimo de coerência do histórico de vida das pessoas pode revelar quem elas são efetivamente. Por isso que é sempre bom, quando estiver próximo da eleição, seja para governador, seja para presidente, seja para deputado, para senado, para vereador, para prefeito, se busque saber quem é a pessoa, com quem ela anda. Não tem aquela história, saber com quem tu andas, a gente sabe quem tu és, porque se tu anda com vagabundo, é um passo para tu ser vagabundo também. Ou para tu ser conivente com as coisas do vagabundo. Não é verdade? Então a gente tem que pesquisar, saber mesmo, porque aquilo ali vai interferir mais na frente na tua vida. A gente tem que saber efetivamente quem são essas pessoas. Infelizmente a memória do brasileiro parece curta, muito curta.
e que os perversos políticos convertem-se em pessoas boazinhas, bons cordeiros, assim da noite para o dia. Da noite para o dia. O sujeito terminou a eleição, cortou o transporte escolar. Aqui em Lavras aconteceu isso. Transporte universitário. Ah, meu tio perdeu, tem mais transporte universitário para vocês não. Como se a culpa fosse dos universitários. Aí manda a secretária de Educação fechar escolas no município. Escolas foram fechadas. Daqui a pouco se posta como um santo. Tem dessas? Espera aí. Está chegando a eleição. Vai vendo o que vem pela frente. Louva-se quem não deveria ser louvado, ser enaltecido. Premia-se aquele que mal sabe concatenar as ideias, e tem muitos. Homenageia-se mortos que deveriam ter sido execrados enquanto vivos, e por aí vai. O Brasil é assim. É o retrato deste país. A hipocrisia nossa de cada dia viva dentro de cada um de nós, principalmente nesses políticos, nas mais diversas proporções. Somos sim culpados pelo sistema que está aí, somos sim convenientes com os erros que muitas das vezes não apontamos, somos sim responsáveis pelo destino que o nosso país seguiu. Sabe por quê? Porque além de humanos, e nós, como humanos, erramos, somos eleitores e a mudança sempre está na nossa mão. Na nossa mão. Lavras da Mangabeira prova hoje de uma mudança de pensamento político. Coube exclusivamente a nós, lavrenses, você que está em outra cidade e que nos acompanha, aqui na terra de São Vicente, Ferré, nós estamos provando de uma mudança de pensamento político. Como era aqui no passado? E olha que eu cheguei aqui em 87, mas a história nos mostra. O passado era de que gestores eram de grandes famílias, oligarquias que mandavam e desmandavam no município. Chega um jovem e quebra esse tabu, dizendo para você que está em casa que você também pode chegar a um cargo de gestor do município, não pertencendo a nenhuma oligarquia política. Ronaldo da Madeireira é exemplo disso. Ele pôde e está fazendo tornar-se realidade essa mudança. Estamos no começo, ainda é muito novo o que nós estamos vivendo. É claro que os maus políticos nem sempre olham para si, como se fala no popular. Chulo não olha para o rabo. E aí, o que é que acontece com eles? Se perdem em falácias suscetíveis a contextos fragilizados. Ou seja, fala o que quer, mas vão ter que ouvir o que não querem. Chegou a hora de dar um basta de tanta hipocrisia que a gente ainda
ver, assim, no muturo, tentando ascender. Chegou a vez do Brasil, a exemplo de Lavras da Mangabeira, provar de uma gestão honesta e, acima de tudo, uma gestão humana, e ajudar a alavancar cada vez mais um país com dignidade e honradez. Eu estou há 33 anos que milito na imprensa. Comecei em Fortaleza, no Exército Brasileiro, estou aqui. Sinto-me muito à vontade e sinto muito se a minha sinceridade assusta alguém. Não é essa a intenção. Se as pessoas preferem essa hipocrisia de só falar o que é conveniente, eu sempre conjuguei um verbo chamado sentir. Eu falo o que eu sinto. O que eu sinto sai pela minha boca. Muitas das vezes, as pessoas com raiva não entendem, porque aquilo lhe cai como uma carapuça. Há quem ache besteira, há quem não saiba nem conjugar esse verbo sentir. Um desperdício, não é verdade? É verdade. Desses eu sinto pena, que é um sentimento ruim, né? Sentir pena de alguém, mas desses políticos que pouco produzem, ou que quando produzem se acham que estão fazendo um favor a uma sociedade, esses nós não precisamos mais. O prefeito de Lavras da Mangabeira, esse jovem prefeito, está mostrando que é possível sim fazer política de maneira diferente. E isso tem assustado. Ao ponto de se buscar outros municípios para reverberar uma voz que tem medo de que seja reverberada aqui, porque não tem consistência naquilo que falam. E passam para outros a inconsistência que é falada por eles. É uma falta, eu não diria de verdade, porque cada um tem a sua verdade, mas é uma falta de procurar o que fazer. Porque quando você faz um comentário, uma crítica que seja, que é chamada de construtiva, o que é uma crítica construtiva? É aquela que mostra o defeito e apresenta uma solução. Essa sim merece ser ouvida, analisada e pensada se aquela solução aplicada naquele momento é interessante para a gestão. Fazer crítica com acidez de uma desinformação, o nome disso é fake news. E hoje, infelizmente, muitas emissoras de rádio, de televisão, sites, jornais até, se utilizam na tentativa vã de fazer um carinho aqui, um carinho ali, alguém, alhures, acaba fazendo isso aí, ó. Fake news. Muito fake news. E isso me deixa entristecido, porque faz parte do meu meio.
Não é que eu seja o fiel ponto da verdade, não. Tudo que eu falo buscando ser o mais correto possível. Porque um erro meu, falado aqui, abertamente, mundialmente, porque estou numa rede mundial de computadores, tem uma repercussão muito forte. Tanto é que este programa, Bora Conversar, sem falsa modéstia, sem nenhuma soberba, que não é do meu feitio, tem tido audiência muito maior do que muitas emissoras de rádio aqui da nossa região. Sabem por quê? Porque você que está aí e que me escuta constantemente e já vem me escutando há muito tempo, sabe da coerência daquilo que eu falo. E quando eu falo, eu mostro. Qual é a moral que tem um ex-gestor que devolveu dinheiro ao governo do estado, porque disse ao governo do estado que o dinheiro que ele deu, o governo deu para o município, para construir um hospital municipal, que está fazendo uma falta danada nessa pandemia, que ele não queria construir o estádio ou o hospital municipal. Qual é a coerência que logo em seguida vem um político e diz: nós conseguimos com o governador Camilo Santana construir uma unidade de saúde do município e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Essa história todo mundo conhece. Qual a moral? Qual é a moral de alguém que cobra um saneamento básico, se quando foi prefeito desta cidade, de maneira particular, construiu uma estação de tratamento de esgoto que nunca funcionou? E que atestou, eu já mostrei esses documentos, se brincar eu mostro de novo. Atestou que tinha 100% deste empreendimento pronto. Atestou para a Funasa veio receber a obra e quando viu, vixe, 49% só pronto. E o restante? Nunca funcionou. Qual é a moral que você tem? Diz aí para mim. É ou não é incoerência? É ou não é hipocrisia? Das grossas. Olha que hipocrisia já é um negócio, né? E das grossas, aí você feita o pavão e pode puxar. Então, a política em Lavras da Mangabeira, você que me acompanha, seja no seu smartphone, seja na sua TV, sabe muito bem. Lavras da Mangabeira, nesses últimos anos, tem dado sinais aos políticos que não se pode mais mentir para o povo. Ah, porque fizeram um quebra-mola que parece uma barragem. Não pode ser a barragem do Barbosa, né? Porque a barragem do Barbosa tomou Doril. Ah, porque tem que ter emprego e renda no município. E as fábricas prometidas? E os galpões prometidos? É ou não é incoerência? Quando eu falo aqui, é porque eu falo respaldado naquilo que eu já tenho na mão. Você não vai nunca ouvir este profissional falar algo que não seja aquilo que ele tem na mão, documentado, e que a população de Lavras da Mangabeira já conhece. Então, a incoerência, a hipocrisia na política de Lavras da Mangabeira já deu. Olha quantas pessoas saíram de um grupo político e foram para outros. Ah, foram comprados. Quer dizer que quando estava naquele grupo político, estava comprado também?
Ou não? Vieram só por ideologia e tudo mais. Tinha gente com mais de 20 anos. E você sai de um grupo político e vai para outro, porque você nunca é prestigiado. E aí você abre o olho. Ronaldo da Madeireira hoje é prefeito de Lavras da Mangabeira, e me lembra muito bem o vereador Flávio Torquato, sentado aqui do meu lado, me fez essa pergunta: vocês sabem por que Ronaldo da Madeireira hoje é prefeito de Lavras? Porque ele teve coragem de sair do MDB. Porque se lá ele ainda estivesse, nada seria na política. Como ele gostava da política, como ele gosta da política, ele resolveu sair daquele partido, daquele grupo político, que também teve os seus dissabores. Porque o vereador Zé Nailton saiu próximo do MDB, ele não presta mais. Prestava um dia desse, era um dos melhores vereadores na boca de todo mundo aí, porque mudou de pensamento, porque nunca foi prestigiado e agora está sendo. Doutor Mirialdo, presta mais não. Doutor Mirialdo mas não foi eu que disse não. Mas foi o seu veículo de comunicação que disse. E o seu veículo de comunicação longe daqui não vai dizer nada sem tu passar uma informação. Ou acham que aqui só tem menino em Lavras da Mangabeira? Essas coisas que não merecem ser nem faladas aqui, eu estou falando porque eu achei no direito de dizer à população que me escuta nesse momento, e que certamente vai me ouvir, me assistir, a questão política, pessoal, não pode interferir numa qualidade de vida de uma comunidade, não. Essas questões pequenas da política é que está fazendo o país se atrasar. Será que nós vamos viver no município de Lavras da Mangabeira de grandes personalidades políticas que nós temos, já tivemos, com a história de que se tirar o que os oliveiras fizeram em Lavras da Mangabeira, o município se acaba? Aonde? Quer dizer que de 94 para trás, Lavras da Mangabeira não existiu? E o desrespeito que se comete com essa fala aos políticos que aqui fizeram história, não só em Lavras, mas em todo o estado do Ceará e no Brasil, é falta de respeito. Mas a hipocrisia, a incoerência política está fazendo com que esses que ascenderam na política rapidinho em Lavras da Mangabeira vão se esvaindo e vão se acabar, porque a população de Lavras da Mangabeira enxerga, e já tem enxergado há um tempo. Olha aí as demonstrações políticas palpáveis que nós temos e que já tivemos recentemente, não é verdade? Então, quarta-feira, de novo, estarei aqui com questão de opinião, trazendo mais um comentário sobre a política de Lavras e da região, conversando, quem sabe um bate-papo com alguém, com um político, aqui, para a gente falar de política. Agora, falar de política, não do político. Temos que falar de política. Política é a arte de fazer com que uma democracia, que é o que nós vivemos, ela seja comum a todos, e não a meia dúzia de soberbos, de pessoas que se acham a última banana do King Kong e que muitas das vezes escorrega na casca. Esse é o Questão de Opinião de hoje.